Sêneca, sobre a ira, capítulo 13. Depois, os bens que deves possuir, quanto maiores, tanto melhores e mais desejáveis eles são. Se a justiça é um bem, ninguém dirá que ela será melhor se algo tiver sido tirado dela. Se a bravura é um bem, ninguém desejará que ela seja diminuída em alguma parte. Portanto, também a ira, quanto maior, tanto melhor. Quem, pois, haveria de recusar o incremento de um bem? Ora, é desvantajoso que a ira sofra aumento. Portanto, que ela também exista. Não é um bem o que, pelo crescimento, se torna um mal. O útil, alega-se, é a ira, porque nos torna mais combativos. Do mesmo modo também a embriaguez, pois ela nos torna atrevidos e ousados, e muitos, estando pouco sóbrios, foram melhores no ferro. Do mesmo modo, deves dizer que também a frenesia e a insânia são necessárias às nossas forças, pois a miúda e o furor nos deixam mais vigorosos. Como? Algumas vezes, por um efeito contrário, o medo não tornou audaciosa uma pessoa e o temor da morte não excitou ao combate até os mais inertes? Mas a ira, a embriaguez, o medo e outras coisas desse tipo são estímulos torpes e passageiros, e não fornecem instrumentos à virtude, que em nada precisa dos vícios, mas, quando muito, ela se eleva o ânimo fraco e indolente. Ninguém, ao irar-se, torna-se mais valoroso, exceto quem não o tivesse sido sem a ira. Assim, ela não vem em auxílio da virtude, mas em lugar dessa. Que dizer do fato de que, se a ira fosse um bem, ela seria um atributo dos homens mais perfeitos? Ora, os mais iracundos são as crianças, os velhos e os doentes, e tudo o que é fraco é por natureza irritadiço. Capítulo 14. Não pode acontecer, diz Teofrasto, de um homem virtuoso não se enfurecer com os maus. Nesse sentido, quanto mais virtuoso for alguém, tanto mais iracundo ele será. Porém, ao contrário, se ele não é mais sereno e livre de paixões e sem ódio a ninguém. Efetivamente, que motivo tem ele para odiar os que eram, quando a loucura os compele e os delitos desse tipo? Ora, não é próprio de um homem prudente odiar os que eram, de outro modo que ele próprio será odioso para si. Pense ele em tudo quanto faz de contrário à boa conduta, em tudo o que fez que requer perdão. Logo ficará irado também consigo. Um juiz equitativo não profere uma sentença sobre uma causa sua e outra sobre uma causa alheia. Não se encontrará ninguém, repito, que possa absolver-se, e cada um se diz inocente quando leva em conta uma testemunha, não sua consciência. Quanto mais um humano seria oferecer uma alma dócil e paternal aos que eram, e não persegui-los, mas chamá-los de volta. Aquele que era pelos campos, por ignorar o caminho, é melhor endereçá-lo ao trajeto certo que rechaçá-lo. Capítulo 15. Deve-se então corrigir quem era, seja pela advertência, seja pela força, seja branda, seja asperamente, e ele deve tomar-se melhor tanto para si quanto para os outros. Não sem castigo, mas sem ira. Quem de fato se enfurece contra aquele a quem se está medicando? Mas eles não podem ser corrigidos e não há neles nada de afável ou promissor. Que sejam então tirados do convívio social os que hão de piorar, tudo que travam contato e deixem de ser nocivos da única maneira que podem, mas isso sem ódio. Pois qual a razão para eu odiar aquele a quem presto o maior benefício exatamente quando eu o livro de si mesmo? Acaso alguém odeia os seus membros quando os amputa? Isso não é ira, mas um lamentável cura. Matamos a pancada os cães bravos e abatemos o boi selvagem e feroz. E os animais doentes deitamos o ferro para que não contamine o rebanho. Eliminamos os fetos mal formados. Inclusive afogamos nossos filhos se nascerem fracos e disformes. Não é ira, mas um ato racional separar o que é inútil do que é são. Ao que pune, nada convém menos do que irar-se, uma vez que o castigo se mostra ainda mais proveitoso para a correção, se for refletidamente imposto. Daí porque Sócrates diz a seu escravo: eu tesouraria se não estivesse irado. Ele odiou a repreensão do escravo para um momento de maior equilíbrio. Aquele momento, repreendeu-se. Será, afinal, moderada a paixão de alguém, tendo em vista que Sócrates não ousou entregar-se à ira?